Boa noite, Bruna, Rafael, boa noite. Boa noite, Dani, Wendel, Samantha. Muito boa noite, pessoal. Janaína, Carolina, oi, Israel. Muito boa noite. Boa noite, Lúcia. Boa noite, Pamela. Oi, Dani, muito boa noite. Essa live aqui não foi planejada, viu? As outras todas foram planejadas, então vocês ficaram sabendo antes. Essa eu vi que vocês estavam com bastante dúvida, por isso que eu resolvi fazer, pra gente conversar um pouquinho, entender as dificuldades. Boa noite, Inês. Bom, gente, qual o motivo especial aqui dessa live? Das outras, eu expliquei, a gente já conversou 5 vezes, foram 5 lives com a duração de 1 hora, explicando todo o e-book que foi produzido, que está disponível ainda essa semana aqui no perfil do meu Instagram, o e-book sobre síndrome fúngica, um assunto que é muito novo para a maioria das pessoas. Eu não imaginava que tanta gente não conhecia esse assunto, então eu decidi abordar, explicar um pouco melhor através de um e-book gratuito. Então, para quem ainda não viu, ele está disponível aqui no perfil. Essa semana continua até a próxima segunda-feira. Então, lá eu coloquei todas as informações do que precisa ser feito, né? O que precisa ser observado para você identificar se está com um problema fúngico ou não. Então lá tem todas as informações, então para as pessoas que estão entrando agora aqui, não sabem do que se trata, é um assunto novo. O e-book chama-se Explicando a Síndrome Fúngica, que é uma doença causada por fungos, na verdade é um conjunto de sinais e sintomas, tá? É diagnosticado aí a síndrome fúngica, então o diagnóstico é feito padrão ouro pelos sinais e sintomas, aquilo que a pessoa sente, descreve e aquilo que o corpo demonstra. E aí com essas informações, a gente vai juntando aí as pecinhas do quebra-cabeça para entender o porquê que houve essa contaminação por fungos e também por suas toxinas, as micotoxinas. Então lá no e-book eu coloco tudo que pode acontecer caso não seja controlado esses fungos. Então hoje eu vou responder um pouquinho das dúvidas que eu recebi nos directs. Quem quiser perguntar, fique à vontade que hoje vai ter interação. Nas outras lives eu resolvi tocar e não respondi as perguntas de vocês porque eu tinha que explicar, né? Explicar o passo a passo ali do que foi colocado no e-book. Então, para quem veio acompanhando, quem assistiu as outras lives que está aqui, quem assistiu, coloca um joinha só para eu saber que estava presente em alguma outra live. Eu vou gostar de saber, porque eu entendo quais são as maiores dificuldades. Quem é novo aqui, que não recebeu nenhuma informação, vai conseguir entender um pouco também do conteúdo. Ah, bom saber. Valesca, Bruna, Lide também viu, Cris. Ai, que legal, que bom. Lúcia, que legal. E fez sentido para vocês o conteúdo das outras lives? Então, assim, em relação ao tratamento, que é o que a maioria das pessoas, de onde vêm esses fungos? Eles vêm da terra, eles estão aqui antes de nós. Os fungos e as bactérias chegaram antes. Nós que dominamos o espaço deles. Então a gente teve que se adaptar aos fungos e às bactérias. E aí elas vivem dentro de nós. Todo mundo tem fungo dentro do corpo. Todo mundo. O problema está no crescimento, no volume dessa quantidade de fungos. E o primeiro sinal, eu já falei isso aqui, eu vou repetir para você ficar atento ou atenta, é a língua branca, tá? A língua branca é um sinal que você está acumulando micro-organismos no seu trato gastrointestinal. Então esse é um sinal importante
de concentração de fungos no corpo. E sabe o que é maravilhoso? É que tem tratamento. Ninguém precisa viver com um problema fúngico. Quanto antes tratar, melhor. Quanto antes for o tratamento, melhor. Por isso, eu fui vendo, conforme eu fui contando nas outras lives, tudo que envolvia o problema fúngico, que eu fiz, que eu montei o curso, que está disponível. As primeiras vagas já foram preenchidas ontem mesmo. Então, ontem eu lancei lá no Telegram o curso. Eu fiquei muito feliz na participação de vocês. Em breve vai ser aberta outras vagas para que quem tem o interesse possa se inscrever até a próxima segunda-feira, tá? Que segunda-feira se encerra a inscrição dessa primeira turma. Então, as dúvidas em relação ao tratamento. Por que tantas pessoas têm um problema fúngico e não melhoram, não conseguem fazer o tratamento sozinho ou sozinha? Porque normalmente a escolha dos alimentos, como que é aplicado à alimentação, a pessoa acredita que está fazendo boas escolhas, porém, para o tratamento fúngico, aquelas escolhas não são tão boas assim. É diferente quando uma pessoa está com saúde, não está com nenhuma queixa, nenhum sinal e sintoma, e quando a pessoa tem essas queixas e sinal e sintoma. Então, a alimentação, ela é diferente, o cuidado é diferente. Então, por isso que quando a pessoa faz a inscrição no curso, a primeira coisa é preencher a ficha de rastreamento metabólico e de avaliação ali da saúde intestinal, de disbiose. Porque é diferente, a orientação para a alimentação não é igual. Então não dá para querer achar, como eu sempre digo aqui como um exemplo, que é frango e salada. Não, não é isso. Ter uma alimentação saudável não é isso, tá? Não é difícil, porém você precisa ser guiado. Assim como quando você tem que fazer uma obra no seu apartamento, você precisa de alguém para te orientar, para tirar suas dúvidas, para fazer uma decoração, até mesmo para fazer algum ajuste. Da alimentação é do mesmo jeito. Hoje até eu fiz um post sobre interação ali de vitaminas, de minerais, e ali essa interação ela acontece todos os dias. Então, se você está ali sem o cuidado para fechar as portas do seu sistema imunológico, para você ter proteção, e você fica escolhendo repetidamente alguns alimentos e a combinação desses alimentos, isso não vai favorecer o seu sistema imunológico. Com isso, você não consegue fazer com que a sua porta fique fechada. E aí os fungos se aproveitam e aumenta-se o crescimento ali de fungos. E juntamente com eles pode ir as bactérias, né? Outros micro-organismos. Então, em relação às doenças de repetição, aquela doença que não vai embora, seja um problema na pele, uma dermatite, uma coceira, né? Que pode acontecer, um problema fúngico na cabeça, muitas pessoas têm um problema fúngico, seborreia. Então isso é fungo se alimentando aí da sua pele, da camadinha aí da sua pele. Então isso não é normal, isso tem tratamento. Só que normalmente a busca do tratamento inicial é pela medicação. Pouco se observa a alimentação. Só que sem essa porta fechada, sem esse cuidado, que é o que o papel dos nutrientes faz pelo nosso corpo, fechar as portas para que os micro-organismos não cresçam, não adianta ficar só na medicação. E aí você fica num ciclo. E esse ciclo não resolve. Tá? Você vai e volta o mesmo problema. Então chegou a hora de fechar essa porta, de fazer uma barreira para você melhorar, para você se sentir bem. Em relação às medicações, fazer uso contínuo de várias medicações, isso pode sim atrapalhar a sua melhora. Claro que se foi por prescrição médica, se você realmente tem que usar essas medicações, é um caso. Agora, se você está tomando medicação por conta, aí precisa rever, precisa avaliar realmente se é necessário essa medicação. Então, em relação às dúvidas, como que é feito o tratamento?
O tratamento precisa ter o cuidado com a contaminação, que eu já falei, contaminação é de extrema importância. Então você precisa tomar cuidado com os alimentos que você compra, aqueles que você ingere, tá? E aí no curso eu vou mostrar o passo a passo, com lista de compras das melhores marcas, com certificações. E isso é de extrema importância. É aquilo que a gente coloca na nossa mesa todos os dias, a qualidade do alimento. Então, quanto mais informação eu vou proporcionando aqui para vocês e vocês vão aplicando, melhor. No curso, eu vou dar isso detalhado, com a lista de compras, de como que você tem que fazer. Por exemplo, das marcas de café, que são certificadas, das marcas ali de farinhas, azeite, tudo aquilo que a gente consome com mais frequência, que são alimentos comuns, que você vai poder, deve continuar utilizando. Porém, existe um cuidado na alimentação cíclica. E é esse passo a passo, esse guia que você vai receber. Em relação a exames, muitas pessoas perguntam qual o exame que eu faço para saber se eu estou com contaminação fúngica. O exame é sinal e sintoma, é avaliação clínica. Então, quando você vai no médico, ele vai fazer a avaliação clínica do sinal e sintoma, do que você está sentindo. Aí se vai fazer, por exemplo, se você tem um problema fúngico muito grave, por exemplo, na unha que atingiu a matriz da sua unha, você pode fazer uma coleta, uma raspagem para ver qual é o tipo de fungo, porque ali já é um caso um pouco mais grave, tá? E aí vai fazer essa coleta para ver qual é o tipo. Porém, independente do tipo do micro-organismo, a nutrição adequada precisa ser feita, precisa fechar a barreira. O que a maioria das pessoas que eu vejo que faz algum tipo de tratamento fúngico é que normalmente toma-se a medicação e não fecha a porta para o micro-organismo. E aí começa o tratamento, dá certo, mas depois volta, tem um problema de novo. E quando volta, volta mais forte. E aí não vai adiantar ficar usando a medicação novamente, porque o micro-organismo ele fica resistente, igual uma bactéria. A bactéria fica resistente, por isso que tem que ter o cuidado em relação ao uso de antibióticos. Não é à toa que se prescreve antibióticos, não pode, não deve, tá? Então é importante você prestar atenção no seu sinal e sintoma. Quanto antes você perceber que tem um problema e você virar a chave, virar a chave, assumir o controle para que você tenha os cuidados aí certos, mais rápido vem o seu tratamento. Mais rápido vem ali aquela sensação de volta de bem-estar. O problema é, os problemas fúngicos, as pessoas ficam com a sensação assim, ah, não é nada grave, vamos deixar. E aí vai passando o tempo. E o crescimento fúngico é silencioso no início. Só que quando ele aumenta, quando ele cresce, aí já vem os sintomas mais graves. Então, por isso que tem que prestar atenção. Os sinais e sintomas. Não é normal ter língua branca, ter constipação, ter problemas de gases com muita frequência. Isso é sinal de crescimento bacteriano e fúngico. Ter micoses superficiais, porque as micoses superficiais normalmente são deixadas de lado, né? Normalmente quando agrava uma micose, busca-se o tratamento, mas as superficiais, tem alguma coisinha na pele, é só uma micose. Tem que tomar cuidado, tem que fechar a porta, tem que mexer na alimentação, tem que ajustar a alimentação, tá? Então, no curso serão 12 módulos, 12, tá? Não é cansativo, não é difícil, precisa apenas que você vire a chave para o cuidado da alimentação. Então, 2020 resolvi me cuidar. É esse ano que eu quero me cuidar, que eu quero fechar as portas em relação aos problemas por fungos, por micro-organismos. Vou priorizar isso. Então, se você resolveu virar a chave, esse curso vai te ajudar. Esse curso é para você, tá? Então, serão 12 módulos que você pode aplicar um por mês. Você pode aplicar, depende da sua velocidade, assistir no tempo que você quiser. E como que vai ser aplicada as informações
da sua ficha que você vai preencher pelo aplicativo. Assim que você faz o seu cadastro no curso, você tem acesso ao aplicativo do consultório. E aí você vai preencher 2 fichas, como eu contei aqui no começo. Uma, você vai colocar todas as suas queixas, e outra você vai contar, você vai pontuar ali a sua história, tá? Em relação à alimentação, em relação à saúde intestinal, a exercício, ao uso de medicações. Então eu vou conhecer detalhadamente os seus sinais e sintomas e o que você se queixa. E a partir dessas informações, você vai receber o complemento ali do tratamento. Que o ideal é, no início do tratamento, você tá com a sua ficha de um jeito, e aí quando você terminar esse tratamento, que você terminar ali de fazer todo o acompanhamento, essa ficha vai estar de outro jeito. Você vai ter realmente virado a chave. É essa a proposta, tá? É fazer dar certo. Em relação ao açúcar, que a Cris está aqui falando, se você se enche de açúcar, depende o que é se encher de açúcar. A quantidade, a proporção de carboidrato para cada pessoa é diferente. A gente precisa respeitar o ritmo de cada pessoa. Claro que todo mundo tem a informação de que açúcar não faz bem. Açúcar em excesso ou açúcar todos os dias, porque tem outros carboidratos melhores. Mas claro que depende de tudo que envolve o conforto da alimentação. Por isso que é no seu tempo que você vai aplicando. Então, se você está disposta a virar a chave dentro de um mês e aplicar tudo em um mês e depois, e apenas fazendo a manutenção com o meu acompanhamento, que você vai ter acesso a mim durante um ano, você pode. Se você quiser fazer aos poucos, também pode. Eu vou passar o curso. Não vai ser hoje, o curso vai ser divulgado, mas primeiramente eu disponibilizei as vagas lá pelo Telegram. Não foi uma questão de que eu não quero divulgar aqui para vocês. É uma questão que as pessoas que estão lá, elas estão acompanhando meus áudios todos os dias, as minhas explicações, e aí eu priorizei a turma por lá. Mas em breve vou divulgar aqui também para que vocês tenham acesso. Tá? Quem quiser tirar dúvidas, quem quiser perguntar algo, no perfil aqui do meu Instagram tem um WhatsApp. Pode mandar uma mensagem que é passado algumas informações por lá, algumas explicações. Você pode perguntar o que você quiser. Quanto tempo o corpo demora para se recuperar? É a mesma coisa quando você, por exemplo, está fazendo um tratamento para gripe, um exemplo. Cada pessoa vai ter uma resposta diferente. Tem pessoas que melhoram em 2 dias, tem pessoas que demoram 15 dias acamada, como a gripe. Por quê? Depende do sistema imunológico. Por isso que quem entra no curso preenche essas 2 fichas, para ver como está, se está grave o tratamento, se está grave ali a síndrome fúngica, se vai ser um pouco mais demorado o tratamento, até para posicionar essa pessoa. Então, eu não tenho como te responder quanto tempo o seu tratamento vai demorar, porque eu não te conheço, eu não vi a sua ficha. Mas a partir do momento que a pessoa preenche a ficha, eu consigo já passar uma informação em relação ao tempo de tratamento. E aí depende da pessoa virar a chave e aplicar. Então, cada um vai no seu tempo. Não tem uma cobrança para que seja feito, não é um desafio em 30 dias. Eu não vou vender um desafio em 30 dias porque eu não acredito que uma mudança de comportamento que seja sustentável, de qualidade, vá acontecer tão rapidamente. Mas eu acredito, por isso, que eu fiz esses 12 módulos que, se você aplicar na sua vida, com certeza você vai melhorar. E é por isso que eu coloquei essas 2 fichas lá, para a gente fazer o comparativo. Em relação ao Telegram, é só clicar, tem um link no perfil aqui do Instagram, que você vai lá para o canal do Telegram. O canal é aberto, é gratuito, para quem quiser tirar dúvidas e acessar a página, tá? Então, assim, em relação às dúvidas do curso, só para esclarecer, são 12 módulos
que você vai ter o acesso, que você pode fazer esses 12 módulos dentro de um ano ou você pode aplicar na sua vida o mais rápido possível, depende da sua velocidade, do seu tempo para se disponibilizar em assistir e aplicar. São módulos curtos, tá? Não são 12 módulos de uma hora, eu sei que eu falo bastante, eu gosto de falar, mas são 12 módulos curtos e aí os complementos serão adicionados conforme a sua ficha que você vai preencher. Tá? Assim que você faz o cadastro no curso, o link está disponível lá no canal do Telegram. Você vai receber o acesso ao aplicativo do consultório. Nesse aplicativo você vai preencher os seus dados. Quem se cadastrou, fez ali o recebeu, dá uma olhadinha na caixa de spam. Pode estar na caixa de spam, tá? Normalmente, quando é Yahoo, Hotmail, pode ir para lá. E aí, preenchendo essa ficha, logo menos, você recebe o primeiro módulo e assim por diante. Os módulos são disponibilizados por semana. E junto com os módulos do tratamento, tá? Vai todo o complemento também, em relação a receitas, as orientações e plantão de dúvidas. Aquilo que você quiser perguntar, prontamente eu estarei lá para responder. É essa a intenção. O curso online favorece para que a gente esteja mais próximo, igual eu estou aqui conversando com vocês, essa hora, nessa live do nada, que não tinha sido planejada, tá? No link diz que não é o caminho. Qual link? O link do perfil aqui do Instagram? Se o link aqui do perfil do Instagram estiver dando problema, por gentileza, manda aqui uma mensagenzinha no direct com a sua dúvida. Mas aqui no perfil do Instagram não tá o link do curso, tá, gente? Só tá o do e-book para quem quiser baixar, até a próxima semana tá disponível. E lá no canal do Telegram tá o link do curso. Às vezes esse link aqui do Instagram, ele age assim, ele trava. Às vezes eu mesmo vou clicar, não é culpa minha, tá? É da empresa aí que disponibiliza esse sistema. Então, às vezes ele vai para uma página de erro. Mas daqui a pouco ele volta. Se você quiser informação do curso, os detalhes, pode perguntar pelo WhatsApp, que é informado também. Tinham me perguntado em relação às consultas particulares, a mesma coisa, pelo WhatsApp. Sei que muitas pessoas, é mais prático perguntar por direct, mas às vezes, por conta do volume de direct, a sua mensagem pode ficar lá embaixo. E aí eu demoro um pouquinho para ver. Pelo WhatsApp, todos os dias, ali é acessado para ser enviado as respostas e tirar todas as dúvidas. Então, em relação ao curso, vocês ficaram com alguma dúvida? Vocês querem me perguntar alguma coisa? Ai, que bom que já preencheu. Em breve, você vai receber já aí o primeiro, a fase 2. A fase 1 aí é preencher para eu te conhecer, para eu analisar, para ver como que você está, como que foi aí a sua vida, a sua alimentação. Isso, é isso mesmo, você no controle. Porque a gente tem que estar no controle, né? Se a gente não está no controle, se a gente terceiriza, se a gente deixa só que o outro resolva as coisas por nós, o que acontece? Uma hora não dá certo. Então a gente precisa estar no controle em vários pilares da nossa vida. Claro que às vezes acontece de não dar tão certo alguns pilares, a gente fica nos altos e baixos, com a saúde não é diferente. Às vezes a gente prioriza outras coisas, prioriza o trabalho, prioriza a família e vai deixando a saúde de lado, vai deixando de cuidar da alimentação, deixa de fazer o exercício físico para priorizar o trabalho, isso é normal. Todo mundo que está aqui, todos com certeza já passaram por isso. Eu já passei. Principalmente nos 6 primeiros anos de formação. Tinha muita dificuldade de ter qualidade de vida, aplicar a nutrição que eu acreditava na minha vida, mesmo sendo profissional da saúde, por conta da distância do trabalho, da localização, de tudo aquilo que pode acontecer na sua vida também. Mas o bom é que a gente consegue se organizar e colocar isso no controle, assumir o controle novamente, virar a chave e priorizar. E é isso que eu vou ajudar a guiar vocês, quem entrar aí nessa primeira turma do curso. O curso, as inscrições se encerram na próxima segunda-feira. E aí, lógico, vão me perguntar, mas não vai abrir outra turma? Sim, teremos outras turmas. Porém,
com esse valor diferenciado para a primeira turma, não, tá? É uma turma especial, uma primeira turma, e aí depois tem os ajustes, assim como outros cursos, tá? Então, se você quiser tirar suas dúvidas para ver se é para você, se você se encaixa ali em relação ao tratamento, se você precisa desse meu suporte, se você quer que eu faça o seu acompanhamento, então pode perguntar, tirar suas dúvidas, tá? Pelo WhatsApp, ou até mesmo por aqui, algumas pessoas me perguntaram, eu até respondi por áudio algumas pessoas, que eu acho que é mais fácil de entender. E de qualquer forma, o conteúdo aqui que nem falaram, o conteúdo gratuito, continuarei todos os dias postando aqui no feed para vocês, como eu faço, tá? Lá no Telegram também. Então a gente vai continuar essa comunicação aqui, essas lives. Então eu vou determinar alguns assuntos até para ir conversando mais detalhadamente com vocês. Porém, o passo a passo guiado do tratamento, aí é lá pelo curso. Aqui você vai receber as informações um pouco mais genéricas, mas continuarei produzindo conteúdo para que você aplique na sua vida. Amanhã é um post sobre café, tá? Vou fazer um post sobre café. O doce e o trigo devem ser evitados? Depende. Então, isso é avaliado na ficha. Por isso que eu peço para preencher a ficha. Então, a gente vê a questão de hipersensibilidade alimentar. O que é isso? Conforme você vai colocando os seus sinais e sintomas, isso vai mostrando que você está entrando em contato com algum alimento que está te causando intolerância. E aí, conforme a frequência desse alimento, eu consigo saber a chance de ser esse alimento que está causando essa hipersensibilidade alimentar. Então, em relação a trigo, ao glúten e aos componentes que tem no trigo, que não é só o glúten em si, há outros componentes que algumas pessoas têm alergia, depende desses sinais e sintomas, depende da frequência. É diferente uma pessoa, um exemplo, que come o trigo uma vez por dia, e tem pessoas que comem 3 vezes por dia durante aí toda a semana. E aí depende se ela vai ter os sinais e sintomas ou não. Depende da resposta imunológica de cada um. Nós somos únicos. Nós somos únicos. 50% do seu DNA foi herdado da sua mãe e 50% do seu pai. E aí, nós nascemos. Então, o nosso DNA é único. A nossa herança genética, ela tem ali uma raiz ancestral longa. E aí depende do que a gente se expõe ao longo da vida. A gente vai desenvolvendo intolerâncias ou não. Então, isso depende do quanto que a gente se expõe e da nossa barreira imunológica. Por isso que a imunidade adequada, ali, boa, protegida, é tão importante. E o que faz a gente ter uma imunidade boa? Comida certa, de qualidade, sem contaminação por fungos, certificada, em ciclos. É isso que eu vou ensinar vocês. Mais e mais, tá? Eu espero que tenha ajudado aí o conteúdo até agora, para que vocês... Eu acho que algumas informações, pelo que eu recebi ali de mensagem, vocês conseguiram colocar em prática. Trigo é igual. Ali depende do trigo. Você usa para fazer uma torta, se é mais refinado, se é mais integral, mas não é trigo. Então, se a pessoa tem uma sensibilidade alimentar, ela vai ter uma sensibilidade a qualquer tipo de trigo, se ela tiver, tá? Se ela tiver essa alergia, essa intolerância. Em relação às dúvidas, tem algo que você queira me perguntar? Alguém tem alguma pergunta? Eu vi que subiram algumas perguntas aqui, mas eu não consigo voltar de novo. Deixa eu ver. Fui comprar óleo de borragem. Ah, é. Pois é, tá vendo? A Vivi escreveu aqui que olhou o veículo, que eu conversei na aula de suplementação explicando o veículo. Eu dei como exemplo o óleo de alho, que eu fiz um post agora há pouco, que algumas marcas têm o veículo que é óleo de soja, que não é tão interessante, né? Quando a gente está fazendo um tratamento, principalmente quem está um pouquinho acima do peso, porque aí vai ter uma resposta inflamatória não tão positiva. E aqui no caso dela, ela é vegana, então não é interessante, né? Então é importante a gente olhar essas informações. Às vezes a letra é tão
tão pequenininha, né? Mas a gente dá um jeito de olhar. E esse cenário vai mudar cada vez mais, principalmente com essa abertura aí da gente conseguir conversar e trocar as informações. Então é isso, em relação ao curso, para quem tinha dúvida, as informações são essas. Em breve vai ser disponibilizado aqui no Instagram o link também, com todas as informações e os detalhes. Estou aberta para esclarecer as dúvidas de vocês. E conforme a gente for aí conversando, eu vou fazendo novas lives, talvez diárias, talvez de manhã. Eu vejo que as pessoas preferem que seja um pouco mais cedo. Lives de manhã, normalmente a gente está com mais energia. É porque aqui onde eu moro tá tendo duas obras frenéticas. E aí de manhã, para fazer live tá um pouquinho difícil. Exceto de domingo. Domingo dá para eu fazer. Mas por enquanto está bem difícil. Bom, gente, as dúvidas, eu espero que eu tenha esclarecido, que eu tenha tirado as suas dúvidas. A ideia é que você tenha ali todas as ferramentas, que você seja guiado de uma maneira que você consiga aplicar, que seja sustentável, que isso é o mais importante, uma nutrição sustentável, que te traga conforto, que você consiga fazer, que você se sinta cuidado. É importante que você tenha esse cuidado. Às vezes a gente cuida de alguém e aí falta desse cuidado aí, de ter alguém cuidando da gente. Então é importante virar a chave e priorizar isso. Espero que eu tenha ajudado vocês a esclarecer as dúvidas, tá? Em breve a gente conversa mais. E se vocês tiverem alguma sugestão de conteúdo, quiserem conversar comigo, quando eu abrir a caixinha, o box de perguntas lá nos stories, pode mandar, a gente vai conversando, tá bem? Uma ótima noite para vocês. Descansem, 7 horas de sono aí, pelo menos, para ter um sono reparador, para as células do corpo se recuperar, tá? Para tudo funcionar bem, o sono é fundamental. Então não deixem aí de priorizar o sono de vocês. Dúvidas? Alguém quer perguntar alguma coisa? Se alguém quiser deixar a dúvida lá no box, na caixinha, eu vou abrir novamente, tá? Em relação ao curso, quando eu disponibilizar o link, que ainda não vou disponibilizar, vou deixar lá no canal do Telegram, porque eu sei que tem muitas pessoas que tinham essas dúvidas que eu esclareci hoje. Então eu vou deixar lá, e em breve vocês receberão por aqui. Uma ótima noite, pessoal. Bom descanso. Até mais.